Olá pessoal, aqui quem está falando é o Fabiano e continuando com as videoaulas do sexto ano, vamos falar hoje sobre as operações com números naturais. Vamos falar sobre a adição e a subtração com os números naturais. Primeiramente, vamos aqui falar sobre os termos da adição. Bom, aqui nós temos uma conta de mais, 751 mais 169, feita aqui, né? 1 mais 9, 10, então 0 e vai 1. 5 mais 6, 11, e 1 que foi 12, então 2 aqui e vai 1. 7 e 1, 8, mais 1, 9, 920. Bom, os números que a gente está aqui somando, eles recebem o nome de parcelas, ok? Então 751 é uma parcela e 169 é outra parcela. O resultado da conta de adição é o que nós chamamos de soma, ou também pode encontrar o nome de total. Então, soma ou total. Se vocês têm alguma dificuldade em fazer contas nesse processo de vai um ou vai outro número aqui, vocês deem uma olhada no vídeo, que eu vou colocar o link aqui na descrição desta videoaula, certo? Vocês vão ali que vocês vão para a minha videoaula que eu fiz sobre as operações fundamentais da matemática. E ali estava bem explicadinho como é que nós resolvemos contas de adição, multiplicação, subtração e divisão, certo? Bom, continuando aqui, então nós vimos as parcelas e o resultado da conta de adição é a soma ou total. Vamos ver aqui alguns exemplos. Em uma adição, as parcelas são 396, 1484 e 78. Qual é a soma? Então, nós vamos armar. Aqui é um probleminha que a gente vai armar a conta, né? As parcelas, então, são 396, 1484 e 78. Essas são as parcelas, então são os valores que vão ser somados. E precisamos encontrar o valor da soma, ou o total. Então está aí. Então fazendo a continha aqui rápido, né? 6 mais 4, 10, mais 8, 18. Então 8 e vai 1. 9 e 8, 17, mais 7, 24. E 1 que foi 25, então fica os 5 e vão 2. 13 e 4, 7. Com mais 2, 9. E aqui 1. Então 1958. Certo? Então aí está a resposta, a soma 1958. Bom, mais um exemplo aqui de um probleminha que envolve adição. Ao receber seu salário, um trabalhador pagou R$ 237 de aluguel, R$ 158 de contas, R$ 375 de gastos de alimentação e sobraram R$ 750. Quanto o trabalhador recebeu de salário? Então, para saber quanto é que ele recebeu de salário, nós vamos juntar todos esses valores aqui. São parcelas do salário total, né? R$ 237 foi de aluguel, 158 de contas, 375 de gasto de alimentação e 750 do que ainda sobrou. Então, somando todos esses valores, nós vamos ter quanto é que o trabalhador recebeu do salário. Então, aqueles valores ali são as parcelas da nossa soma e está aqui a conta, certo? Então, fazendo bem rapidinho aqui, 7 mais 8, 15, mais 5, 20, mais 0, 20. Então, 0 e vão 2. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15, mais 5, 20. Com 2 que foram 22. Então, fica o 2 e vai 2 para lá. 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. Mais 7, 13. E 2 que foram 15. Então, 1.520. Então, a resposta, o trabalhador recebeu R$ 1.520 de salário. Ok? Então, vocês podem perceber que a operação de adição a gente está usando sempre que a gente precisa juntar valores, reunir quantidades, certo?
para poder obter um total, ok? Então, aí nós tivemos alguns exemplos, né, de probleminhas envolvendo adição. Bom, falando ainda na adição, nós vamos ver as propriedades, ok? A adição tem algumas propriedades, nós vamos ver as 4 principais delas, que são o fechamento. O que diz a propriedade de fechamento da adição? A soma de 2 números naturais é um número natural. Então veja bem, a palavra fechamento quer dizer a operação ela está fechada dentro do conjunto dos números naturais. Ou seja, eu pego 2 números naturais, somo eles e o resultado vai ser um número natural, ok? Isso que quer dizer a propriedade de fechamento. Então aqui eu vou dar um exemplo com números, tá? Pegando o 3 e o 6. O 3 é um número natural, certo? 3 pertence aos naturais, 6 pertence aos naturais, ou seja, 3 é natural, 6 é natural. O que acontece com a soma dos dois? 3 mais 6 dá quanto? 9. 9 é um número natural, ok? Então está aqui. 3 é natural, 6 é natural, isso implica na soma deles, 3 mais 6 igual a 9, que é um número natural, ok? Então aqui está a propriedade de fechamento. Bom, outra propriedade importante que nós vamos ver é a comutativa. Propriedade comutativa. Comutar é a mesma coisa que trocar. Trocar o que no caso aqui da adição? As parcelas. Então, a propriedade comutativa me diz o seguinte, que a ordem das parcelas não altera a soma, ok? Então, vamos ver aqui uns exemplos aqui para comprovar isto, ok? Vamos pegar aqui o 5 mais 7. 5 mais 7 resulta em 12. Mas se eu fizer o 7 primeiro, mais o 5 depois, a segunda parcela, então 7 mais 5, também nós vamos encontrar 12. Dessas duas expressões que nós temos aqui, dessas duas sentenças que nós temos aqui, o que a gente conclui? Que 5 mais 7 é igual a 7 mais 5, deu o mesmo resultado. Então, tanto faz eu fazer 5 mais 7 ou 7 mais 5, o resultado dá no mesmo, ok? Então, na hora de uma conta de adição, eu tanto posso usar uma parcela como sendo a primeira, como a outra. O resultado vai dar o mesmo, certo? Bom, temos mais propriedades aqui da adição. Elemento neutro. O que é o elemento neutro no caso da adição? É aquele número, aquele elemento do conjunto dos números naturais. Ele tem que ser um número natural, porque a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais, tá? É aquele elemento do conjunto dos números naturais que, no caso, eu somando qualquer outro número natural com ele, vai dar o número natural que eu estou somando. No caso aqui eu peguei o 5, tá? 5 mais 0 vai dar 5. Ou 0 mais 5 também é igual a 5. Isso é muito importante aqui, ó, a propriedade comutativa aqui, para me garantir que tanto faz eu somar o 0 aqui na parcela da direita do sinal de mais, como na parcela à esquerda, ok? Isso aqui é importante para ser elemento neutro também. Não basta ser apenas aqui como segundo elemento, como no caso um elemento neutro à direita do sinal de mais. Tem que ser à esquerda também, tá? Então isso aqui, pela propriedade comutativa, me garante que isso acontece e então eu tenho o elemento neutro. Existe esse elemento dentro do conjunto dos números naturais que me garante que a soma de qualquer número natural com ele vai dar o número natural que eu estou somando com ele.
Então, a gente diz que o zero é o elemento neutro da adição, ok? É aquele número que, somado com qualquer outro número natural, o resultado vai dar o número natural que eu estou somando com ele, ok? Outra propriedade da adição de números naturais é a associativa. Propriedade associativa a gente aplica quando a gente tem 3 números naturais, ou pode ser mais também, ok? Mas aqui a gente vai ver com 3 números. O que ela me diz? Ela me diz que a adição de 3 números naturais pode ser feita associando-se as 2 primeiras ou as 2 últimas parcelas, ok? Então, com 3 números naturais, numa adição com 3 números naturais, tanto faz eu somar os 2 primeiros e depois o resultado somar com o terceiro, ou pegar os 2 últimos, o segundo e o terceiro, e o resultado somar com a primeira parcela, o resultado vai ser o mesmo, ok? Então vamos ver aqui um exemplo com números, certo? Como é que eu vou indicar a associação? A gente vai usar, no caso aqui, parênteses, é o que eu estou usando aqui, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver a conta 2 mais 3 mais 4. Aqui, nessa primeira conta, eu estou associando as 2 primeiras parcelas, ou seja, eu vou fazer a conta de mais com essas 2 parcelas aqui primeiro, e o resultado eu vou somar depois com a outra, ok? Então, fazendo aqui 2 mais 3 é 5. 5 mais o 4 vai dar 9, certo? Agora vamos fazer essa conta e, ao invés de associar as 2 primeiras, a gente vai associar as 2 últimas parcelas. Ou seja, a gente vai resolver essa operação aqui primeiro. E o resultado a gente vai somar com a outra parcela. Olha só o que acontece. Então ficou 2 mais... Qual a parcela que vai resultar dessa soma? 3 mais 4, 7. Agora nós somamos essas 2 parcelas que ficaram. 2 mais 7 igual a 9. Então, o resultado de 2 mais 3 mais 4, associando as 2 primeiras parcelas, e o resultado de 2 mais 3 mais 4, associando as 2 últimas parcelas, deu o mesmo valor, ok? Então, isto aqui é um exemplo da aplicação da propriedade associativa da adição de números naturais, ok? Então, nós temos essa propriedade aqui válida, certo? Bom, vamos ver isso com alguns exemplos em forma de questões. Primeiro, nós temos aqui, se x mais 35 é igual a 35, qual é o valor de x? Vamos pensar aqui, ó, eu tenho uma soma de um número desconhecido que, somado com 35, está resultando no próprio 35. Que propriedade eu posso aplicar aqui para descobrir o valor de x? É a propriedade do elemento neutro. Por quê? Porque eu estou somando o x com 35 e eu estou obtendo o próprio 35 como resposta. Então, qual é o valor de x? É o elemento neutro da adição, que é o 0. Então, aqui no caso, x vale 0. Ok? Mais um exemplo aqui, para a gente utilizar as propriedades. Sabendo que x mais y é igual a 46, calcule. Primeiro, x mais y mais 57. Vamos observar aqui. Eu tenho que x mais y é igual a 46. Como é que eu vou usar essa informação aqui?
Aqui eu não tenho o x mais y diretamente, mas eu posso aplicar uma propriedade que a gente viu ali, para aparecer o x mais y. Qual a propriedade que a gente viu? Olha bem, a gente tem aqui associado as duas últimas parcelas. A propriedade associativa me garante que o resultado vai ser o mesmo se eu associar as duas primeiras. Então é isso que eu vou fazer. Então está aqui, ó. Associando as duas primeiras ao invés das duas últimas parcelas nessa soma, o que eu tenho? X mais y, entre parênteses, mais o 57. Isto aqui é a propriedade associativa que eu estou aplicando. Bom, agora sim, eu tenho o x mais y, é igual a 46 pelo exercício. Então, eu vou substituir o x mais y por 46. Está aqui, 46, é o valor do x mais y, que foi dado no exercício. Mais o 57. E aí eu resolvo a conta de mais. Eu armo a conta e resolvo. 46 mais 57, 103. Então aí está. Aqui eu utilizei a propriedade associativa. Certo? Mais um item para essa mesma questão. Então, sabendo que x mais y é igual a 46, calcule agora 407 mais y mais x, entre parênteses. Bom, aqui de novo eu não tenho x mais y, eu tenho y mais x. Mas a gente viu uma propriedade que me permite fazer a troca das parcelas aqui. Fazer o y mais x ser igual a x mais y. Que propriedade é essa? A propriedade comutativa. Ok? Então, o que eu vou fazer? Para aparecer o x mais y, para poder continuar a resolver essa conta aqui. Tá? Então, aqui é o que a gente tem no enunciado, né? Isto aqui, pela propriedade comutativa, ali dentro do parênteses, é igual a 407 mais, aqui trocando, então, x mais y. Agora, então, eu posso substituir x mais y pelo valor correspondente que está aqui no enunciado do exercício, é igual a 46. Então, eu tenho 407 mais x mais y é 46. E aí eu resolvo a continha que ficou aqui, 407 mais 46, eu armo a conta, resolvo ela e tenho 453. Certo? Bom, aqui usamos a propriedade comutativa. Vamos passar para a próxima operação, que é a subtração. Vou dar aqui uma definição para a operação. Dados dois números naturais, com o primeiro maior ou igual ao segundo, isto é muito importante. Podemos determinar um terceiro número, tal que este número adicionado ao segundo dá como resultado o primeiro. Então, pegando dois números naturais, então um primeiro e um segundo, de maneira que o primeiro seja maior ou igual ao segundo. Aí então a gente pode obter um terceiro número que, se eu somar com o segundo, certo? Nessa ordem de números que eu coloquei aqui, ele vai me resultar a soma ou o total igual ao primeiro, ok? A operação que realizamos para encontrar o terceiro número nesse processo é chamada de subtração e ela é indicada pelo sinal de menos, ok? Então aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, bem rápido. 20 menos 14. 20 menos 14 é igual a 6. Observe, aqui eu posso fazer a conta porque o 20 é maior que o 14. Por isso que essa condição aqui é muito importante para os números naturais.
com o primeiro maior ou igual ao segundo. Como 20 é maior que 14, eu posso fazer essa conta aqui. Ela é possível de ser feita, certo? Então, 20 menos 14 é igual a 6. Por quê? Porque esse número que deu aqui de resultado, o 6, é o terceiro número, por essa regrinha que a gente viu aqui. Ele é o terceiro número. Se eu somar com o segundo, que é o 14, eu vou obter como resposta o primeiro. Ok? Então, 20 menos 14 é igual a 6, porque 6 mais 14 é igual a 20. Certo? Então, aí está uma pequena definição sobre subtração. Vamos ver aqui na subtração a questão dos termos. Ok? Então, temos aqui uma conta, tá? 235 menos 41 igual a 194. Bom, esse primeiro número que aparece aqui, ele recebe o nome de minuendo. O segundo número recebe o nome de subtraendo. E o resultado da conta de menos, da subtração, recebe o nome de diferença ou resto. Ok? Então, aqui nós temos a conta 235 menos 41 igual a 194. Bem rapidinho aqui, ó. 5 menos 1, 4. 3 menos 4 não dá para fazer, pede emprestado. Fica valendo 13. 13 menos 4, 9. O 2 que emprestou 1, fica valendo 1. Então, 1 menos nada, 1. Se vocês têm algum problema com respeito à operação de menos, nesse processo de pedir emprestado, vocês podem dar uma olhada naquele vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, onde eu falo sobre as 4 operações fundamentais. Lá está explicado bem direitinho o processo do pedir emprestado, ok? Bom, alguns exemplos de exercícios e problemas, tá? Aqui apenas alguns exemplos. Efetue quando possível. Primeiro, 46 menos 18. Dá para fazer essa conta? Dá. Por quê? Porque o primeiro número é maior que o segundo. Lembrando que a operação de subtração eu só posso fazer nos números naturais quando o primeiro for maior ou igual ao segundo. Então, nós podemos fazer 46 menos 18, 28. Aqui, bem rapidinho. 6 menos 8, não dá. Pede emprestado. Fica valendo 16, menos 8, 8. O 4 que emprestou 1, fica valendo 3. 3 menos 1, 2. Então, 46 menos 18 é igual a 28. Segundo, 18 menos 46. Observe que aqui eu só troquei a ordem, né? Aqui o 18 era o subtraindo, aqui ele é o minuendo. Aqui o 46 é o minuendo, aqui ele é o subtraindo. Essa conta aqui, eu consigo fazer nos números naturais? Não. Aqui é impossível de ser feito. Por quê? Porque o primeiro número, nesse caso, é menor que o segundo. Então, aqui a gente não vai poder fazer a conta nos números naturais. Por quê? Porque o primeiro número é menor que o segundo. Certo? Mais um exemplo aqui de exercício, né? Um probleminha. A diferença entre dois números é 322. O menor é 115. Qual é o maior? Então, qual é o maior desses dois números? Primeiro, vamos ver aqui, ó. A diferença entre dois números é 322. Quando eu falo diferença, o que é diferença? É o nome da resposta de uma conta de menos. Você lembra? Por exemplo, nessa continha aqui em cima, aqui a gente tem o minuendo, aqui o subtraindo e aqui é a diferença ou resto. Então, se fala na diferença,
quer dizer que é a resposta de uma conta de menos entre dois números e que esse resultado, então, essa diferença é 322, tá? Então, o que eu já sei? É uma conta de menos em que o resultado, ou seja, a diferença, é 322, ok? O menor dos dois números é 115. Então, se ele é o menor, para eu poder armar a conta de menos, aonde que vai o 115? Aqui como primeiro termo ou aqui como segundo? Aqui como segundo, ok? Então, esse aqui é o menor número, ele vai no lugar do subtraendo, certo? O maior vai estar aqui. Então, vou colocar aqui um ponto de interrogação. Esse aqui é o número procurado. Como é que eu vou resolver esta conta aqui? Aqui eu tenho uma conta de menos. O que a gente viu? A gente viu que o resultado da conta de menos, se eu somar com o subtraendo, que é o segundo dos dois números que eu tenho aqui na conta de menos, o resultado tem que dar o primeiro, o minuendo, ok? Então, na verdade, aqui eu vou armar uma conta de mais. 322 mais esse número aqui que eu já tenho vai me dar o outro número envolvido na conta de menos aqui, ok? Então, eu armo a conta 322 mais 115 e eu vou encontrar o número que está ali. 2 mais 5, 7, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, o número maior é 437. Mais um probleminha aqui. A estrada que liga duas cidades, A e B, mede 236 km. Percorrendo a estrada, João saiu de A para B e andou 43 km. Maria saiu de B para A e percorreu 56 km. A pergunta: que distância os separa? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Aqui está a cidade A, aqui está a cidade B. Essa distância daqui até aqui é de 236 km pelo probleminha, ok? Aqui eu não coloquei o valor, eu deveria ter colocado. Percorrendo a estrada, João saiu de A, então ele saiu daqui em direção à cidade B. E andou 43 km, certo? E parou em um determinado lugar aqui nessa estrada. Maria saiu de B para A, então andou nessa direção, percorrendo 56 km. Então Maria andou 56 km nessa direção, parando em algum ponto. E eu quero saber qual é a distância que os separa. Então, da onde o João parou e da onde a Maria parou, qual é a distância que separa eles? Certo? Então, qual é a ideia aqui? O caminho todo é 236 km, ok? João andou 43. Então, eu vou diminuir dos 236 os 43 km que João andou. Ok? Então, eu vou fazer a conta de menos aqui. 236 menos 43. 6 menos 3, 3. 3 menos 4 não dá, pede 1 emprestado. Fica 13. 13 menos 4, 9. E aqui que emprestou 1, ficou valendo 1. Menos nada, 1. Então, 193. Agora, o que eu vou fazer? Para obter a distância que separa João e Maria, eu vou pegar o resultado, 193, e vou subtrair 56. Porque Maria andou 56 km nessa direção aqui. Ok? E o que ficar vai ser exatamente o que está entre o João e a Maria, separando eles. Ok? Então, 193 menos 56. Então, faço a conta. 3 menos 6, não dá. Vai pedir um emprestado daqui, da dezena. Vai ficar 13. 13 menos 6, 7.
Aqui do 9 fica valendo 8, 8 menos 5, 3, e aqui 1 menos nada, 1. Então, 137. Essa aqui é a distância que separa os dois. 137 o quê? Quilômetros, né? Porque a unidade que está ali é quilômetros. Então, esta é a resposta. Os dois estão separados por 137 quilômetros. Esta não é a única maneira de resolver esse problema. Existem outras. Eu poderia ter começado, por exemplo, fazendo 236 menos o 56, e o resultado que eu obtive aqui, fazer menos o 43, certo? Eu ia obter os mesmos 137 quilômetros. E tem outra maneira também de se fazer essa conta. Mas aí eu vou deixar para vocês tentarem descobrir a outra maneira para chegar no mesmo 137. Existe mais uma maneira para se fazer essa conta aqui, ok? Bom, continuando sobre a subtração e as propriedades. Será que a subtração tem as mesmas propriedades da adição de números naturais? Vamos ver isso. Fechamento. Lá na adição, dois números naturais somados ia dar como resultado um número natural. Será que eu fazendo isto com a operação de subtração, eu também tenho um número natural como resposta? Ou seja, pegando dois números naturais, fazendo um menos o outro, eu vou ter um número natural? Aí está um exemplo de que isso não é possível. Tá? Aqui eu estou utilizando a mesma conta que nós pegamos lá atrás, né? 18 menos 46. Essa conta, ela é impossível no conjunto dos números naturais. Por que que ela é impossível? Porque que o primeiro número é menor que o segundo. E quando isso acontece, a gente não consegue fazer a conta de subtração nos números naturais. Lembrando que aqui nós estamos falando de números naturais. A resposta teria que ser um número natural para que houvesse a propriedade de fechamento. Ok? Então aqui eu estou dando um exemplo de que não é possível fazer sempre isto, né? Então, 18 menos 46, ele não pertence, tá aqui o símbolo de não pertence, tá? Que é o símbolo de pertence cortado, ao conjunto dos números naturais. Ou, em outras palavras, 18 menos 46, ele não resulta num número natural. Eu não posso fazer essa conta nos números naturais, por conta do primeiro ser menor que o segundo. Certo? Então, propriedade de fechamento não possui. Próxima propriedade. Comutativa. Será que eu trocando a ordem entre o minuendo e o subtraendo, eu vou obter o mesmo resultado? Lá na adição, trocando a ordem das parcelas, o resultado da soma ia ser a mesma, né? Aqui não acontece. Por quê? De novo, com o mesmo exemplo que a gente usou lá atrás. 46 menos 18. A gente fez a conta e encontrou 28. E 18 menos 46, então trocando aqui os números, ó, eu não consigo fazer. É uma operação impossível de ser feita no conjunto dos números naturais. Então, aqui nesse caso, o que a gente conclui? Que 46 menos 18 é diferente de eu fazer 18 menos 46. Inclusive, 18 menos 46 eu nem consigo fazer no conjunto dos números naturais. Então, como deu diferente e não deu igual, então aqui está uma prova de que a propriedade comutativa para a operação de subtração nos números naturais, ela não é válida. Então, não possui a propriedade comutativa. Próxima propriedade,
elemento neutro. Lá na adição a gente viu a respeito do zero, que é o elemento neutro dos números naturais, né? É aquele número que somado com qualquer outro número natural, o resultado vai dar o número natural que eu estou somando com ele, com o zero no caso. Aqui a gente pode pensar de início no próprio zero como elemento neutro. Por quê? Porque 5 menos 0 é 5. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei daquela condição importante da comutatividade, da propriedade comutativa? Lá na adição eu tinha que o 5 mais 0 é igual a 5 e que o 0 mais 5 é igual a 5. Então eu poderia dizer que o 0 é o elemento neutro da adição. Mas aqui eu não posso falar no 0 como elemento neutro da subtração. Porque eu posso fazer o 5 menos 0 e dar o 5 como resultado, mas o 0 menos 5 eu não posso fazer. Por quê? Porque o 0 é menor que o 5. Essa conta aqui, ela é impossível de ser feita no conjunto dos números naturais. Então, o que eu tenho aqui? Que o 5 menos 0 é diferente do 0 menos 5. Para ser elemento neutro, teria que ser igual e o resultado teria que ser igual ao 5. Ok? Então, aqui nesse caso, na subtração, a gente diz que ele não possui elemento neutro. Ok? Então, subtração não possui elemento neutro. E a propriedade associativa? Será que vale a propriedade associativa na subtração de números naturais? Vamos ver aqui um exemplo que comprova que isso não ocorre. Então, está aqui, ó. 10 menos 7 menos 1. Temos uma subtração de 3 números naturais. Aqui, na primeira linha, eu vou fazer associando os dois primeiros. Então, eu vou resolver esta conta primeiro e o resultado eu vou diminuir 1. Então, 10 menos 7, 3. Então, 3 menos 1, 2. Então, essa primeira conta aqui deu igual a 2. Agora, se eu fizer essa mesma conta aqui com os mesmos números, só que ao invés de fazer os dois primeiros, eu vou associar os dois últimos. Então, eu vou resolver essa conta aqui primeiro. O que ocorre? Então, 10 menos o resultado de 7 menos 1. 7 menos 1 é 6. Então, eu vou fazer 10 menos 6, 4. O que a gente observou? Que 10 menos 7 menos 1, associando, ou seja, fazendo primeiro os dois números aqui, os dois primeiros números, deu diferente, então deu diferente que o resultado da conta com os mesmos 3 números, só que fazendo a última conta de subtração, associando os dois últimos aqui. Então, o que isso aqui me diz, como deu diferente? Que a propriedade associativa para a operação de subtração dos números naturais, ela não é válida, ela não possui essa propriedade. Então, pessoal, nós vamos terminar esta videoaula por aqui. Na próxima videoaula ainda vou continuar falando sobre adição e subtração com o tema expressões numéricas. Ok? Nós vamos resolver expressões numéricas envolvendo apenas contas de adição e subtração. Espero que vocês tenham gostado do trabalho e até a próxima videoaula.